As 5 maiores dores de uma separação. Mas, irmã, eu preciso te dizer primeiro que tu tem que lutar pelo teu casamento, tá? Fazer tudo o que tiver ao teu alcance. Não deu, fez de tudo, separou, minha irmã, bora pra frente. Não tem por que ficar chorando o leite derramado. Porém, uma separação é algo muito ruim mesmo. Alguém já passou por uma separação aqui, que tá aqui nessa live? É muito ruim. É uma dor emocional muito grande. A dor é no corpo. Quando a gente está passando por essa dor emocional, os mesmos circuitos do nosso cérebro que são acionados quando eu tenho uma dor no joelho, quando eu caio, quando eu recebo um corte, esses circuitos são acionados também numa dor emocional. Por isso que a gente sofre tanto, por isso que dói tanto. Então hoje eu vou pontuar aqui as 5 principais, mas existem muito mais, tá? As 5 principais dores de uma separação. Quem está assistindo essa live e está passando por isso, ou quem já passou por isso, sabe que é algo que dói demais. E a gente passa por muitos medos, principalmente as mulheres. E o principal medo é por ser mulher, e a mulher, ela idealiza o amor romântico, né? A mulher 40, 50, 60 mais, que é exatamente as mulheres, que são exatamente o meu público, essas mulheres, elas idealizam o amor romântico. Elas foram criadas para cuidar de um relacionamento. E se o relacionamento não desse certo, a responsabilidade seria delas, porque coube a gente culturalmente a sustentar uma relação. Coube a gente culturalmente a aguentar tudo, a ficar de qualquer forma. Não foi nos ensinado a desistir de uma relação quando ela estivesse ruim, ou quando houvesse abuso emocional, físico, psicológico. Não foi nos ensinado a isso, foi nos ensinado a perseverar, a ter determinação e a aguentar tudo. Então, a primeira dor que eu cito aqui de um fim de um relacionamento, um divórcio, uma separação de muito tempo, é o medo de não conseguir se relacionar novamente. É um medo de quem é que vai me querer, principalmente se você tem filhos, não é? É geralmente a mulher que se separa nessa faixa de 40, 50 anos, ela começou a se relacionar lá na frente, com 20, então era um mundo completamente diferente. E se essa mulher, por acaso, sofreu algum abuso psicológico do tipo o marido dizendo, ninguém vai te querer, tu acha que as pessoas vão te querer com filho, tu tá velha demais, então isso aí ainda complica mais. Então existe essa dor. Será que eu vou me relacionar de novo? Será que alguém vai me querer com filho? Será que eu não tô velha demais para me relacionar? Então são muitas dúvidas, né, que chegam para a mulher que está se separando. Então essa dor, esse medo, será que eu vou me relacionar novamente? É um medo muito presente nessa fase. Alguém já viveu isso aí? Outro medo, irmãs, e que é algo muito forte, é o impacto financeiro, não é? Claro que tem um impacto financeiro, a incerteza sobre o futuro. Muitas mulheres ficam no relacionamento por causa da dependência financeira. E aí o que é que eu oriento? Faça uma poupança. Eu tenho vários clientes minhas que estão fazendo uma poupança para se separar. Que hoje não tem condição, mas já viu que não dava mais certo, ou sofrem abusos físicos, psicológicos e se preparam financeiramente para se separar. Então é uma dor muito grande o impacto financeiro. Como assim eu vou baixar o meu padrão de vida? Por que não? Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se eu vou me lembrar aqui, mas ela diz mais ou menos assim:
É melhor ser feliz numa cabana do que chorar num castelo. Veja se não faz sentido. Eu conheço e tem muitas mulheres presas em prisões emocionais, verdadeiras gaiolas de ouro. O que é uma gaiola de ouro? Eu tô aqui dentro de uma gaiola com tudo do bom e do melhor, e eu fico presa dentro de uma prisão emocional. E é difícil eu sair se eu sou dependente financeiramente. Então, é a segunda dor que eu pontuo aqui. A dor de baixar o padrão de vida. A dor dos meus filhos não terem talvez a mesma condição financeira de antes. Esse impacto financeiro, ele é muito forte na hora de uma separação. Então, por favor, você que está me ouvindo aqui, você que é mulher, seja independente financeiramente. Faça alguma coisa, olhe suas habilidades, olhe os seus dons. Com certeza você tem algum dom, com certeza você sabe fazer alguma coisa dentro da sua casa. Eu moro num prédio, vou dar aqui um exemplo. São 3 torres, 20 andares, então é um prédio que tem muita gente. Então lá, todo mundo se vira, faz bolo, faz cachorro quente. Então assim, o que eu tô querendo dizer? Que você tem algum dom. E se você não tem, eu acho mentira, porque você tem, você precisa se virar financeiramente. Você não pode estar dentro de um relacionamento somente pelo fator financeiro. Não pode, irmã. Então, essa dor, o fator financeiro, é uma dor muito grande. E a incerteza do futuro. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui pra vocês? Pontuei a segunda dor. Vamos agora para a terceira dor de um fim de um relacionamento. Dificuldade de criar os filhos sozinha. Sim, a gente tem dificuldade de criar os filhos sozinha. Fora que existe a pena, eu tô com pena dos bichinhos, eles vão ser criados num lar diferente da família tradicional brasileira, então também existe essa dor, de permanecer por causa dos filhos, de não querer que os filhos sofram. Irmã, eu vou te dizer uma coisa, eles tiram muito mais de letra do que o adulto, tá? Os filhos, por experiência própria, por 8 anos de atendimento, os filhos, eles se dão muito melhores do que os pais. Porque eles são mais jovens, E o cérebro da pessoa mais jovem, os circuitos neurais funcionam mais rápido e eles são mais adaptados às mudanças. Então, eles tiram de letra, mas é, sim, uma dor muito grande. Essa questão dos filhos, Essa pena, essa dificuldade, sim, dependendo do relacionamento, porque tem relacionamento que o pai não dividia em nada na criação dos filhos, mas aquele relacionamento onde o pai dividia a criação dos filhos, onde você não tem mais aquela figura paterna dentro de casa para dividir ali algumas atividades, para delegar, sim, existe essa dor e essa dificuldade, porque vai sobrar para a gente, para a mulher. A mulher recebe essa carga. Eu sei que existem homens e pais maravilhosos também, mas essa carga da casa, do fator financeiro, dos filhos que vão morar com a mãe, é muito da mulher. É a mãe que deixa de sair porque tem que ficar com os filhos, é a mãe que deixa de trabalhar quando o filho está doente. Isso numa proporção de 80%, tá? É a mãe que muitas vezes tem mais dificuldade de se relacionar porque tem os filhos que tem que cuidar. Então, esse fator dos filhos é uma dor muito grande nos relacionamentos. A próxima dor muito grande, a quarta dor que eu pontuei aqui, eu fiquei dizer 5 dores para vocês, mas eu vou dizer 6. É a pressão social, A gente sofre uma pressão social de estar casada, de ter um relacionamento, mas eu preciso te dizer que estar num relacionamento não mede teu valor, irmã, não mais, Nós estamos em outros tempos e a gente precisa se abrir para isso. Mas existe sim essa dor da pressão social, existe sim essa vergonha de estar separada, existe sim essa pressão de, eu fracassei, O relacionamento não deu certo porque eu fracassei, porque eu não aguentei, porque eu não soube lidar. Então existe essa pressão social muito grande também, que é uma dor, Como eu pontuei aqui, a quarta dor de uma separação.
A quinta dor, irmã, é uma das piores. Se prepara. Quando você vê-lo com outra, é a pior dor. Se você ainda tá ligada emocionalmente, principalmente se você ainda gosta, ver o seu ex com outra. Ver o seu ex seguindo a vida, refazendo a vida mais rápido, é uma dor muito grande. Então, assim, se prepare emocionalmente, crie resiliência emocional, base emocional, porque vê-lo com outro é uma dor, assim, que rasga a alma. Não é verdade? Então, agora eu vou para a sexta dor, isso é um bônus, tá? O medo de recomeçar. Temos medo de recomeçar, temos medo do novo, porque o nosso cérebro, ele só entende o que já passou. Se você não tiver dentro de um processo terapêutico, fazendo terapia, entender um pouquinho de neurociência, você está todo o tempo andando para frente, mas o seu cérebro querendo te puxar para trás, porque é o que ele conhece. O teu cérebro, ele não sabe o que é que vem pela frente, por isso que ele tem medo. E por isso que muitas vezes ele quer te deixar naquela situação ruim. Porém, é uma situação de conforto. Tu tá acostumada. E sair da zona de conforto dá trabalho. Sair da zona de conforto, é como o nome já tá dizendo, é muito bom ficar no quentinho, confortável. Sair da zona de conforto, tu vai ter que fazer um esforço a mais, colocar energia a mais, tá no processo terapêutico e entender. Então, não é fácil sair de uma separação, mas também eu acredito que é muito mais difícil ficar morrendo a conta-gotas, não é verdade? Hoje nós temos o direito de escolher, né, com toda a nossa independência, se a gente fica ou se a gente sai. É difícil, mas as duas formas são difíceis. Escolha o seu difícil. Então, vou aqui recapitular as dores que eu falei aqui. Primeira dor, o medo, né, de nunca se relacionar novamente, de não reconstruir sua vida afetiva. Segundo medo, o impacto financeiro e a incerteza do futuro. Sim, é muito real. Terceiro medo, dificuldade, né, de criar os filhos sozinha. Muito medo do sofrimento deles, pena dos filhos por tudo isso que eles estão vivendo ou vão viver. Quarta dor, pressão social, né? Aquela questão do julgamento, a vergonha de estar separada, de ter fracassado. Quinta dor, irmã, vê-lo com outra. Essa é uma dor terrível, principalmente se você ainda não se reconstruiu afetivamente e ele já reconstruiu, ele já seguiu sua vida. Então é uma dor muito grande ver aquela pessoa que dividiu ali 20 anos da sua vida, por exemplo, com outro. Então é uma dor muito grande. E por fim, o medo de recomeçar, como eu já pontuei, porque o nosso cérebro ele não conhece o futuro, mas Deus sim. Deus conhece o futuro e Deus não quer te ver nesse sofrimento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você viu, indica essa live, bota aqui no aviãozinho, passa para alguém, para alguma irmã, alguma mulher, alguma amiga que esteja passando por um processo de separação, um processo de dor, porque ter o conhecimento, né, eu chamo de psicoeducação, ter esse conhecimento ajuda a gente a passar pelo processo, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus.